Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Amado ouvinte da santa e bendita Palavra de Deus, chegamos nós para mais um programa sob a lâmpada da Palavra. Tema de hoje, como você já pode ler aqui embaixo no canto, tema muito importante para você passar para o teu vizinho, para o familiar teu: depressão. Hoje vamos estar falando sobre depressão. O que é depressão? O que causa depressão? Como é que se pode identificar que uma pessoa tem sintomas de depressão? Vamos estar falando isso no programa Sob a Lâmpada da Palavra, o tema de hoje. Desde já quero te passar o nosso contato, nosso telefone é pastor, o nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. O telefone é o DDD aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, Rio de Janeiro, 021 98728 5625, 021 98728 5625. Você pode mandar o teu contato, sugestão de um tema para a gente examinar sob a lâmpada da palavra. Vamos falar sobre perguntas que você tem a trazer. A gente traz aqui com a graça misericordiosa do Espírito Santo. Vamos procurar estar te respondendo. E sem o Espírito de Deus ninguém pode fazer nada, a Ele seja toda a glória. Queira que estejamos na sua cidade, na sua igreja, não cobro para pregar o Evangelho. Como eu sempre estou dizendo, o Evangelho não é meu, é de Jesus. Tem muita gente pregando o seu próprio Evangelho por aí e obviamente cobra por isso. Mas o de Jesus, ele disse: de graça recebeste, de graça dai. E como diz Paulo em Gálatas capítulo 1, até que se um anjo desça do céu e te apresente outro Evangelho, que não seja esse que vos tenho anunciado, seja anátema. Então tem um monte de gente debaixo de maldição e colocando os outros debaixo de maldição junto com eles, quando te mandam fazer coisas a quais não podem ser provadas no Evangelho de Jesus, único e verdadeiro. Tema de hoje: depressão. O que é depressão? Depressão automaticamente é uma pressão, claro, uma pressão que impulsiona os sentidos da pessoa para baixo, mas agora trazendo para o que nos interessa, o âmbito espiritual. O que é depressão, espiritualmente falando? Depressão é uma pressão maligna dentro da alma do ser humano, que pode vir, dependendo dos casos, até refletir no espírito. Então, depressão é uma investida maligna na vida do ser humano, de tal maneira que causa uma pressão na alma do ser humano. Aí não adianta terapia, não adianta remédios de médicos, não adianta tomar comprimido, vai ficar que nem um abobalhado pela rua, como eu conheço um monte de pessoas, ficam meio que drogadas, meio dopada, andando pela rua de tanto de remédio. Aquilo ali não está te livrando da depressão, aquilo ali está camuflando a depressão que ainda está lá. E a depressão, volto a dizer, ela é uma pressão maligna através de palavras que se aloja na alma do ser humano e põe ele debaixo de um jugo. É como se pegasse a alma da pessoa e estivesse empurrando para baixo. Imagina, se alguém meter a mão na tua cabeça e começar a forçar bastante, empurrar para baixo, começar a empurrar, vai te incomodar. E se te empurrar cada vez com mais força, mais ainda vai te incomodar. Agora imagina a pessoa que está fazendo isso durante dias, semanas, meses, vai chegar um ponto que a pessoa vai tentar até o suicídio. Aí a gente chama dos níveis que a depressão pode atingir. Agora imagina essa pressão na alma, lá dentro, alojada dentro da essência espiritual que Deus colocou dentro do ser humano. E por falar em essência espiritual, em penetração, alma, só a palavra de Deus, como a gente vai ver agora, te convido a abrir Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz. Acompanhe com a sua Bíblia do lado, é importante. O programa é sob a lâmpada da palavra. É daqui de dentro que vem a resposta, que vem a cura, que vem o milagre. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja bem, ela penetra até a divisão da alma e do espírito,
juntas e medula, alma e espírito, essência espiritual, juntas e medulas, essências naturais. Por que eu estou pegando esse trecho de alma e espírito, junta e medula? Porque a depressão, ela pode também causar sintomas físicos, para você ver a força que tem essa investida maligna. Ela é uma pressão dentro da alma do ser humano. Aí volto a dizer mais uma vez, isso varia em níveis. Ninguém é acometido, quando é acometido pela depressão, ninguém está no mesmo nível de depressão. Existem níveis de depressão. A prova disso é que tem gente que chega ao suicídio. O que ele tinha? Tinha alguma doença? Não, ele tinha depressão. E o outro também está com depressão e não chegou ao ponto de se suicidar. Então existem níveis de depressão. Só a palavra de Deus é viva. Então aquilo que é vivo é que pode trazer efeito. O que é morto não presta para nada. As palavras que estão aí fora são tudo palavras mortas. A palavra viva é a palavra de Deus. Então ele diz que só a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, causa efeito, tem um efeito de poder, é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois fios. Por que o autor do livro de Hebreus ele fala mais penetrante que qualquer espada de dois fios? Porque a espada, ela penetra só no corpo, ela não pode atingir a alma e o espírito. Por isso, a palavra de Deus é mais penetrante, ela vai além de penetrar no teu corpo, ela penetra a tua alma, o teu espírito, a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, ou seja, ela tanto penetra na tua essência natural, juntas e medula, como ela vai além, mais penetrante, ela alcança a tua esfera espiritual, a tua essência espiritual, alma e espírito. E é na alma que a depressão se aloja. E o que são depressões? Já falamos, é uma pressão maligna que se aloja na alma do ser humano. Claro, pode se irradiar para a cabeça, para a parte do corpo. Tem gente que sente sintoma de dores físicas e não tem uma doença, vamos chamar assim, física. Não é uma dor física, é algo que está se passando lá dentro da alma, que consegue refletir até no físico. Então muita gente chega em hospitais, e chegando em hospitais com esses sintomas, obviamente o médico vai encher a pessoa de remédios, e mais remédios. O remédio só causa um efeito paliativo, ou seja, ele tenta mascarar aquilo que realmente está se passando lá dentro da pessoa. Ela está tomando remédio, ela está em tratamento, ela está mais calma. Não, ela não está mais calma, ela está dopada por aquelas drogas. Salmo 139, o salmista chega ao ponto de dizer, de uma maneira tremendamente gloriosa, tendo recebido a revelação, Davi escreve dizendo: Senhor, a tua ciência é tão alta que não se pode atingir. Então, a palavra poderosa de Deus, que penetra a divisão da alma e do espírito, Hebreus 4,12, tem a palavra de ciência, tem a ciência de Deus nela. Então, quando entra a palavra de Deus, ela vai lá dentro e destrói todo e qualquer sintoma da depressão, quebrando aquela palavra, partindo aquela palavra que aprisionou a alma da pessoa e a mente dela. Primeiro ela se aloja na alma, depois ela procura aprisionar a mente. Alojando na alma, ela aprisiona todos os teus sentidos e sentimentos. Alojando na mente, ela também aprisiona os demais membros do teu corpo. Então é algo tão maligno que ela se reflete no que é espiritual e se reflete no que é natural. Mas lembrando que depressão não tem nada de natural. Depressão é uma doença espiritual, ou seja, é uma seta maligna alojada na mente do ser humano. É uma seta maligna que está lá dentro da mente do ser humano. Você que está de posse da sua Bíblia, abre ela agora em Deuteronômio, acompanha comigo, é o 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 31, acompanha comigo, versículo 8, diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará.
não temas nem te espantes. Eu vou te dizer o que a depressão está ligada, que esse versículo pode tratar com a depressão. A pessoa que está deprimida, um dos primeiros sintomas dela é não querer ficar sozinha. Outro sintoma, olha como é que vai de um polo ao outro, de uma extremidade a outra extremidade. Tem uns que não querem ficar sozinhos, outros é o contrário, outra extremidade, só querem ficar sozinhos. Outros têm medo que vá morrer a qualquer momento, outros tentam tirar sua própria vida. Olha como é que é uma coisa maligna, de uma maneira tão diversificada nas suas astutas e nas suas raízes, nas suas ramificações. A depressão ela é composta também por ramificações. É uma coisa tão maligna, tão terrível, que se você parar para observar, ouça bem, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Ou seja, Deus não te deixará sozinho. Deus não te deixará sozinho. A pessoa tem medo de estar sozinho. Deus não te desampara, não te deixa sozinho. Deus pode te curar nessa hora. Nessa hora, quando você está ouvindo essa mensagem, está crendo na poderosa palavra dele, que penetra a divisão da alma e do espírito, deixa essa palavra penetrar na tua vida. Deus pode causar um efeito extraordinariamente libertador e curativo na tua vida nesse momento. Ele nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Outro sintoma, outra raiz da depressão, né? Ela é uma palavra maligna, que aprisiona a alma do ser humano, que se irradia também para a mente, mas ela cria, como um polvo, né? Vários tentáculos ele tem, ela cria ramificações, raízes do medo, raízes do espanto, ela cria várias raízes. Ele diz aqui, não temas nem te espantes, não temas nem te espantes. A pessoa em depressão, ela vive assombrada, assustada, angustiada, é uma angústia constante. Quando consegue dormir, dependendo dos casos, já te falei, vou dizer mais uma vez que existem vários níveis. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja sofrendo de depressão. Não, mas eu não estou sentindo isso. Você pode estar no princípio da depressão. As raízes daquela palavra maligna, elas vão se dilatando, elas vão crescendo, elas vão se espalhando. Eu estou falando que existem níveis, presta bem atenção. Se um desses sintomas já estão na tua vida, é porque esses níveis já estão avançados. Daqui a pouco eu vou te falar de alguns níveis um pouco mais leves, mas que não deixa de ser o princípio da depressão. A depressão já dando os seus sinais. É quando a gente entrar na parte dos sinais da depressão. Abra sua Bíblia ainda, você que está de posse com uma Bíblia, já vimos Hebreus 4,12, vai anotando. Deuteronômio 31,8, Hebreus 4,12, vimos que a palavra de Deus, só a palavra de Deus pode penetrar e curar você da depressão. Não adianta se iludir com remédio, não adianta, não vai adiantar, não vai. Vamos lá. Ah, mas eu conheço uma senhora que fez tratamento e ficou boa. Ela não ficou boa, querido. Meu amigo, ela não ficou boa. O caso ainda existe lá, está tampado, está camuflado. É como se você pegasse uma bomba, cavasse um buraco, escondesse ela e tampasse. Pronto, agora já não deixou de ser bomba. Ela continua sendo bomba, está camuflada, mas ela continua sendo bomba. Ela vai estourar a qualquer momento. Quando ela estourar, ela vai trazer mais males do que ela estava causando antes. Bom, agora no livro de Salmos, capítulo 40, versículo do 1 ao 3, olha o que diz. Davi falando: esperei com paciência do Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Ou seja, a pessoa que está dentro da depressão, ela se sente como que numa areia mofetiça, aquelas dos filmes, né? Quanto mais ela tenta procurar coisas para se mexer, para sair, mais parece que afunda, e afunda mesmo. Porque não é você que vai conseguir sair, é Deus que tem poder para te libertar, é Deus que pode te libertar. Você não vai pelas suas próprias forças conseguir sair. Ninguém sai da depressão pelas suas próprias forças, porque ninguém destrói
as setas do diabo com as suas próprias forças. Somente o poder da palavra de Deus é que pode destruir as setas, as forças satânicas. Só o poder da palavra de Deus. Então vamos lá. Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, ou seja, mudança da transformação que a palavra de Deus pode fazer na vida do ser humano. Charco de lodo, arrancou os pés, botou sobre uma rocha. Que mudança, né? Pois é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa hora. Você que está ouvindo essa mensagem, Deus quer fazer uma mudança dentro de você, arrancar a depressão que está na tua vida e fazer você realmente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, liberta, nascer de novo é o que você está precisando, através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, mudança radical, charco de lodo para rocha, firmou os meus passos, ou seja, está te dando segurança para você entender que liberto por Cristo, tendo o Espírito de Deus morando dentro de você, lembra bem o que eu estou falando, hein? Liberto por Cristo e o Espírito de Deus morando na pessoa, porque a Bíblia diz, João escreve na sua primeira epístola, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, e a pessoa é de Deus, quando o Espírito de Deus está morando dentro dela. Então, quando a pessoa é liberta por Cristo, o Espírito Santo está morando dentro dela, as depressões, ou seja, as palavras satânicas causadoras das depressões, não têm efeito sobre a vida dela, não vão te atingir, não vai haver mais uma pressão na tua alma que te impulsione para fazer coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, como por exemplo arrancar a sua própria vida. Jamais Deus permitiu a alguém que faça isso, ou jamais Deus permitirá. Ele deu a vida, só Ele pode requerer, só Ele pode tirar a vida. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aí já está falando aqui no versículo 3, do estágio de transformação total. Você que esteja me ouvindo nessa hora pode dizer assim: eu estou esperando a morte, gastei meu dinheiro com médico, com os remédios, como aquela mulher do fluxo de sangue, gastei tudo que tinha, já fiz tratamento, sabe de uma coisa, não tem jeito, não consigo mais, é melhor morrer. Hoje o Espírito Santo te diz que tu tem a grande chance de, ouvindo a palavra de Deus e amando a palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus penetre a divisão da tua alma, do teu espírito, de juntas e medula. Deus está te dando a grande chance de nascer de novo, cantar um cântico, olha só o efeito de uma pessoa transformada. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, ou seja, é ela, aquela, é ele, aquele que estava morrendo, que não saía de casa, que estava deprimido, que estava angustiado. Muitos verão e temerão. Por que temerão? Quem foi que fez isso com ela? Quem foi que fez? Que médico foi? Não foi médico, não foi remédio. Foi o poder da palavra de Deus que eu dei crédito e coloquei a minha confiança, porque só a palavra de Deus pode te libertar. João escreve dizendo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é a palavra de Deus que tem o poder de penetrar e te libertar. Então muitos verão e temerão. Só o Senhor é Deus. Foi Deus que libertou. Maior é Deus. Todo o poder pertence a Jesus, como Ele mesmo disse, que todo o poder pertence a Ele nos céus e na terra. Então muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Tua vida ainda vai ser um testemunho para a glória de Deus. Deus tem poder de te libertar dessa depressão. Daqui a pouco a gente vai entrar na segunda etapa desse programa, falando sobre alguns sintomas e algumas características. Salmo 42, só passar uma paginazinha, versículo 11, passa uma página da sua Bíblia. Salmo 42, apenas o versículo 11 diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
Olha como é que a depressão se passa lá na alma. Causa um abatimento. A pessoa reflete até no semblante. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. É o meu Deus. Olha só. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Depressão é uma pressão através de palavras malignas que se aloja na alma do ser humano. Depressão não é vírus, não é bactéria, não é micose, não se pega no ar, não se pega apertando mão, não se pega com beijo, com abraço. Depressão é uma pressão do diabo na alma do ser humano, colocando a alma do ser humano num abatimento terrível. Porque quanto maior o nível de depressão, mais profundo o nível de depressão, a pessoa pode chegar no estágio final da depressão. Qual é o estágio final da depressão? Levar à morte. E Satanás veio para quê? João 10:10. Roubar, matar e destruir. Depressão não se cura com vacina, não tem antídotos naturais, somente a poderosa dose da palavra de Deus pode penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e libertar, curar, transformar. Só a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Vamos ainda antes de terminarmos esse primeiro bloco, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro, acompanhe comigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, olha o que diz. Vamos do 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que é um dos sintomas da depressão, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. Você precisa entrar numa vida de oração. Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, orarás ao teu Pai. E teu Pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Você precisa entrar numa vida de exame das Escrituras. João 5,39. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, depressão é algo que somente a palavra de Deus pode cortar, espedaçar, arrancar. Não é através de métodos, mecanismos naturais que você vai se ver livre. Não esqueça disso. Nessa segunda parte, agora eu quero que você atente. Vamos enumerar alguns pelo menos, sintomas de uma leve depressão. Uma leve depressão. Para você ver que é tão terrível a depressão, que o que eu vou dizer aqui como leve, para alguns vão dizer assim, leve? Não, isso é muito profundo. Para você ver como varia os níveis de depressão. Como em cada ser humano a depressão, palavra maligna para pressionar a alma do ser humano e levá-lo a fazer coisas terríveis, como por exemplo a morte. Você vai ver como as palavras, dependendo de cada ser humano, pode causar um certo tipo de efeito. Um dos efeitos da depressão é choro. Ah, pastor, choro, todo mundo chora, tem gente que chora, mas eu estou me referindo, minha querida, meu amigo, minha amiga, ao efeito, à raiz, o que está causando aquele choro. Tem gente que chora de alegria, tem gente que chora de emoção, tem gente que chora pelo poder da gloriosa presença de Deus, e tem gente que chora por causa da depressão. É aí que está o mistério. Você ter o discernimento de espírito. Aí só o Espírito de Deus pode dar identificação quando aquele choro está vindo por causa da depressão. E o choro proveniente da depressão não é um choro provocado por uma tristeza comum, mas uma tristeza que já conseguiu estender raízes dentro da alma do ser humano. Porque a depressão, ela não vem sozinha. Ela vem com pânico, com espanto, com medo. Ela vem com a tristeza, ela vem com a angústia. Ela chama outros componentes para se juntar a ela, para se tornar mais terrível do que é. Então, não é um choro comum,
É um choro por uma tristeza enraizada. Não, chorei, eu estava triste, é uma coisa. Agora, chorar por uma tristeza enraizada é diferente. Chorar por uma tristeza enraizada, que se enraizou na vida do ser humano, é bem diferente. Então ela pode, um dos sintomas é o choro, outros dos sintomas é o que causa muitos efeitos também, é o querer estar só, sempre quer estar só. Não, só. Não, mas eu gosto de andar sozinho. Gostar de andar sozinho é uma coisa. Nunca conseguir se relacionar com ninguém é outra coisa. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. Se Deus quisesse que o homem vivesse só, ele não formaria uma família para ele. Quem formou a primeira família foi Deus. Deu uma esposa para Adão e ainda disse: não é bom que o homem viva só. Agora, a pessoa que só quer viver só, não se relaciona com ninguém, se tranca numa casa, não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não quer ter contato com ninguém, não quer ver ninguém, dependendo da raiz que já esteja ali, se caracteriza como uma depressão também. Outro componente da depressão, alteração no comportamento. Alteração, mas não é uma alteraçãozinha leve, não. É uma alteração brusca. Estava rindo, está chorando amargamente agora. Estava ali em prantos querendo morrer, agora está marcando uma festa para ir. Uma mudança radical, alterações no comportamento. Conversa contigo, está chorando, no meio da conversa está rindo, daqui a pouco está chorando, fica calado, fala muito. Essa alteração no comportamento psíquico é causada também pela irradiação da depressão, que já está começando ou já está instalada. Eu digo que já está começando, está no começo, já está aprofundada, porque só o Espírito de Deus pode dar o nível em que a depressão está em cada ser humano. E nós precisamos estar com a pessoa pessoalmente, orando junto com ela, ministrando cura interior, com a ação misericordiosa do Espírito Santo, porque só Ele sabe onde estão as raízes, e só Ele, com a palavra de Deus, pode arrancar, cortar, limpar e tornar livre o ser humano, pois sem Deus nada podemos fazer. Outra coisa que tu pode caracterizar muito e ver isso enraizado na vida da pessoa, aqui já é um sintoma da depressão, aquela pessoa que se ofende com tudo magoa, tudo ofende. Ah, mas você não conhece os vizinhos que eu tenho, você não conhece a família que eu tenho, pastor, você não conhece a minha história, minha querida. É você que não sabe que dentro da tua história está instalada uma depressão. E depressão não se identifica naturalmente. Só o Espírito de Deus pode revelar quando o caso está instalado na vida da pessoa e a que nível esse caso se aprofundou. Já parou para pensar que dentro da tua história pode ter um componente também chamado depressão e você não percebeu? Mas o médico disse que eu não tenho depressão, fiz vários exames, estive lá. E quem te disse que o médico consegue identificar aquilo que é espiritual? A Bíblia diz que o espiritual discerne a todos, mas de todos não é discernido. Como é que o médico natural, o homem carnal, natural, vai discernir, vai conseguir te dizer sobre aquilo que é espiritual? Não adianta você tentar dar burro em ponta de faca, tentar lutar contra aquilo que não pode sozinha vencer. Você precisa da poderosa palavra de Deus, que venha dentro do teu espírito, da divisão da alma e do espírito, das tuas juntas e medula, cortando e limpando, expulsando toda a depressão juntamente com os seus sintomas. Então não é uma maneira natural. E você que está ouvindo essa programação, encontra-se em depressão, já identificou que está em depressão, ou está passando situações que você não consegue discernir o que é. Pode ser uma depressão, como também pode não ser. Entre em contato com a gente, quero orar por você, quero te atender. O meu telefone é também o meu WhatsApp, 021 DDD aqui do Rio de Janeiro, a gente está no Brasil, Rio de Janeiro, 98728 5625, 98728 5625, e o nosso e-mail, caso você queira escrever, mandar por escrito, pastorcarlos_andré@hotmail.com,
pastorcarlos_andré@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em te atender. Você pode adicionar no WhatsApp, pode mandar a tua mensagem. Eu quero pedir a tua ajuda. Você que está ouvindo, ouviu essa programação, está ouvindo ainda, é claro, essa programação. Você que tem um vizinho, um parente que esteja sofrendo com isso. De repente o teu vizinho, parente não está, mas ele pode ter algum conhecido que esteja. Então nos ajude a divulgar essa mensagem. Essa mensagem é do Espírito de Deus, não é minha. Se você reparar, aqui no rodapé, não tem conta bancária te pedindo dinheiro. Não tem. Sabe por quê? Porque Jesus não mandou fazer isso. Porque na palavra de Deus não fala sobre isso. Não sou mercenário, não sou ladrão. Ladrão é Satanás, é aqueles que procedem segundo ele. Eu não prego o meu evangelho, estou te pregando o evangelho de Jesus, a qual derramou sangue na cruz e fez chegar até as nossas mãos de uma maneira milagrosa e poderosa. O evangelho, as palavras santas do Senhor Jesus. Te prego o evangelho do Deus vivo. Não cobro para te atender, que isso jamais. É com prazer, com alegria, a serviço do Espírito Santo, como eu costumo dizer, como um cano cortado nas duas pontas, é receber do Espírito de Deus e passar aquilo que Ele manda fazer. A excelência, a glória das revelações, tudo é dele, e a Ele seja todo louvor e toda a glória. Então você entra em contato com a gente, nosso telefone é o 021 DDD do Rio de Janeiro, 987285625, e o nosso e-mail pastorcarlos_andré@hotmail.com. Conto com a sua colaboração em divulgar no Facebook, no WhatsApp, no seu Instagram, no seu blog, no seu site, nos meios que você puder nos ajudar a divulgar. Por gentileza, nos ajude. Eu sei que Deus vai te abençoar e te recompensar por isso, porque a palavra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, e Deus ama as vidas que estão aí, pertinho de você. Deus amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16. Ok? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Hoje falamos sobre depressão. Logo mais, no próximo programa, nós estaremos falando um novo tema, conforme o Espírito Santo direcionar, revelar. Que a graça de Deus esteja na sua vida. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra. Até lá e